Fala galera, Devedor, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, aquele agradecimento e um abraço especial para todo mundo que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos começar a falar sobre classes abstratas. Então na última aula nós vimos um pouquinho sobre o abstract, quando utilizado em métodos, e agora você já sabe que esse método abstrato, quando o método é abstrato, você não pode ter corpo, você é obrigado a prover a implementação em algum lugar. No caso das enumerações, você tem que criar um body aqui, um corpo da enumeração, e fazer sobre a escrita do método. Nós vamos ver como é que esse cara funciona em classes. Então você cria aqui um novo pacote. Então JHIJKL classes abstratas ponto domínio. Nós vamos criar uma classe chamada funcionário. Bom, William, o que significa classes abstratas? Classes abstratas foi criado para resolver um problema de design, de desenho de código. Mais um problema meio que, não diria arquitetural, porque não está envolvendo nada relacionado à arquitetura, mas é mais uma relação de como você está implementando o design do seu código. E imagina o seguinte, você tem sua empresa ela tem funcionários, e dentro dessa empresa os funcionários eles sempre vão ter um cargo. Então você tem desenvolvedor, você tem gerente, você tem supervisor e assim por diante. O funcionário em si, no caso da nossa empresa, é algo abstrato. O funcionário é como se fosse um template. O funcionário em si não existe. O que existe é uma das implementações do funcionário, que seriam os cargos das pessoas. Então, o funcionário tem cargo, mas nesse caso aqui, a gente pode pensar como as classes, subclasses de funcionário, por exemplo, gerente, desenvolvedor, como se fosse as implementações de funcionário. Então, funcionário seria um template, ou seja, algo abstrato, algo que não deveria existir, mas sim uma dessas suas classes que estão implementando funcionário, estendendo funcionário. Vamos dar um seguinte exemplo. Nós vamos trabalhar com herança, então vamos criar protected nome e salário. Então, protected string nome, protected double salário. Eu vou criar um construtor e outsert, vou criar também getters and setters. Na verdade, acho que não precisa do get ou set. Vamos criar aqui então salt string, porque nós não vamos pegar nada diretamente, então a gente não precisa criar os getters e os setters. E nós vamos criar agora um teste. Então, olha aqui no botão direito, vamos apagar domínio e vamos criar aqui teste. Alt insert Java class funcionário teste 01. Beleza, dentro desse funcionário, funcionário teste, nós vamos criar funcionário. Tome cuidado com o pacote, que é classes abstratas. Esse cara aqui vai ser o Zoro. E o Zoro ele vai ter um salário de 2.000. E se eu imprimir Zoro, que é um funcionário, eu vou ter Zoro com salário de 2.000. Legal. Aí você sabe que no nosso caso aqui a gente precisa criar funcionários específicos, que seria desenvolvedor, gerente, e vamos criar agora, por exemplo, um gerente. Então nós temos aqui dentro de domínio, nós vamos criar uma nova classe, e nós vamos criar uma classe chamada gerente. A classe gerente, ela é um funcionário. O gerente é um funcionário no pacote classes abstratas. Então aqui, qual é o problema? Nós temos que criar um construtor que vai dar um match no funcionário. Bom, legal. Agora nós vamos aqui dentro de funcionário teste, dar um Ctrl D, preguiça mesmo. Então, gerente, pacote classes abstratas, gerente. Aí você vem aqui, agora nós temos a Nami. E a Nami é um salário de 5.000. Vamos adicionar aqui gerente. Ctrl Shift F10. Legal, então nós temos funcionário Zoro, que na verdade não deveria existir no caso do nosso exemplo, porque o funcionário em si, quem é Zoro? Ele é um desenvolvedor, ele é um gerente, supervisor, ele trabalha no RH, ele é um marketing, então já começam os problemas aí. Você não deveria existir só um funcionário. Então como é que a gente faz para evitar a criação de um funcionário e deixar somente a criação,
das pessoas, né, das classes que estendem a funcionalidade de funcionário. É aí que entra abstrato. Quando você coloca uma classe como abstrato, você está falando, olha, essa classe agora, ela é como se fosse um template. Ou seja, você não pode mais criar algo concreto. Então, quando a gente trabalha com abstrato e não abstrato, a gente geralmente se refere ao que não é abstrato com a palavra concreto. No nosso caso aqui, funcionário agora é abstrato. Mesmo a gente tendo o funcionário, né, o construtor, a gente for no funcionário teste, a gente não pode dar new em uma classe abstrata. Ela não pode ser instanciada. Então, tecnicamente, você não pode ter um objeto do tipo funcionário. Você tem que ter um dos objetos que estendem a funcionalidade de funcionário. Ah, William, mas a gente tem o construtor. Como é que a gente... Por que a gente tem o construtor aqui? Porque a gente está trabalhando com herança. Herança trabalha da mesma forma, classe abstrata, classe concreta, no sentido de, se você precisa de um nome e salário para criar um funcionário, você vai precisar de um nome e salário para criar um gerente. É por isso que nós temos aqui o nosso construtor. Então, como você pode ver, uma classe abstrata, ela foi criada basicamente para ser estendida. É uma classe que foi criada para ser uma subclasse, é uma superclasse. E como foi criada para ser uma superclasse, você não pode misturar final e abstract. Por quê? Porque abstract significa que você criou uma classe que tem que ser estendida e final está falando que não pode ser estendida. Então esse cara aqui não pode. Vamos voltar para o nosso funcionário teste e remover esse cara. Ctrl Shift F10. E você tem aqui o funcionário, né? Porque o toString está sendo herdado da classe funcionário. Você pode fazer o seguinte, você pode remover esse toString daqui e definir o toString na classe gerente. O nome, salário. Você vai executar Shift F10 novamente. Você vai ver que nós temos aqui agora gerente, o nome é Nami e o salário é 5.000. Vamos criar outro exemplo? Vamos criar uma nova classe, essa vai se chamar desenvolvedor. Essa classe desenvolvedor, ela é um funcionário, pacote de classes abstratas. Como sempre, se você apertar Alt Enter, ele vai te falar para criar o construtor, dando um matching no super. E eu vou também criar agora o método toString, com o nome salário. Vamos lá no nosso funcionário teste. Vamos criar um desenvolvedor. 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 New desenvolvedor. Esse vai ser o Toya. E o salário do Toya, desenvolvedor, 12.000. Salt. Desenvolvedor. Ctrl Shift F10. E nós temos agora dois resultados. Bom, então nessa aula, o que eu queria mostrar para vocês é que classes podem ser abstratas, que a funcionalidade de uma classe abstrata é ser estendida, que você não pode utilizar a palavra new, ou seja, você não pode criar um objeto de uma classe abstrata, e que você não pode misturar final e abstract, porque eles têm coisas, sentidos opostos. Um é para ser estendido e o outro é para não estender as funcionalidades daquela classe. Bom, vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade em classes abstratas. Vejo vocês lá. Até mais.